Eu tinha um amigo que ele vivia comprando presente para namorada, saía com os amigos, comia coxinha todos os dias praticamente, e ele tomava café e coca todos os dias com os amigos lá. Eu passava assim na banquinha todos os dias quando saía para escola e ele estava lá, com um povo, umas 5, 7 pessoas. Mas quando chegava no fim do mês, eu percebia que ele era um cara que ficava mais sozinho, porque todo o dinheiro que ele tinha já tinha acabado até então. E ele trabalhava duro, vivia trabalhando, se esforçando, cansado, morava na casa dos pais ainda, e eu achava estranho porque um cara que trabalha igual ele, gasta igual ele, ainda morava na casa dos pais, não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada. Fora um celularzinho Moto G, um celular velho na época, não dava para ser considerado um celular bom. E essa pessoa, ela não tinha nada. E eu ficava me perguntando, por que ele fica saindo com essas pessoas? Por que ele continua com essas pessoas que não valorizam ele? E mesmo sabendo que essas pessoas não valorizavam ele aceitava essa vida de ser o prefeito dessas pessoas. Eu gostava bastante dele, era gente boa, tudo mais, só que na época ele era alguém perdido. Alguém tão perdido quanto eu estava naquela época, porque eu também não era uma pessoa assim muito, apesar de eu não sair muito bebê e essas coisas, ele era alguém perdido, e eu também. E a diferença entre mim, você, o meu amigo e o protagonista de um filme é só uma diferença, só uma única coisa que torna tanto ele quanto eu quanto você diferente de um protagonista, fora o roteiro, porque o autor, ele muito provavelmente acaba criando toda uma rota de pensamento igual. Esse protagonista começa aqui, ele não é ninguém, e ele vai terminar aqui sendo o dono da porra toda. E o que que acontece? Para ele chegar daqui até aqui, ele tem que ir lá, ele tem que enfrentar um dragão, ele subir a montanha e não sei o quê, e aí ele resgata a princesa e fica milionário, coisa assim, entendeu? Tem uma rota daqui até aqui. E a única diferença entre mim e você que está ouvindo esse vídeo é que nós não temos essa rota programada. Nós não conseguimos objetificar o nosso caminho de vida, tratar ele como objeto, porque você nunca sabe o que pode acontecer no dia da manhã. E essa é uma verdade que muitas pessoas não percebem. Sempre que nós tentamos fazer alguma coisa, nosso cérebro, ele é meio cansado, é um cérebro meio burro, por assim dizer, ele acaba pensando assim, mas se eu fizer isso eu vou gastar energia, então não vou fazer. Eu vou ficar aqui rolando aqui TikTok, vendo videozinho, tolo, alguma coisa assim. E apesar de ter um roteiro nos filmes, de ter um caminho pré-determinado, a diferença entre alguém que é milionário hoje em dia e alguém que vai se tornar milionário e alguém que vai ficar pobre é justamente essa pessoa ter o caminho ou não ter o caminho. Porque quando você tem o caminho, você, por exemplo, nada é tão difícil quanto parece. Você quer ler um livro? Abre o livro, abre uma página, leia uma linha. Você está lendo um livro. Não importa se for uma página, se for 10 páginas, se for uma linha, a partir do momento que você faz as coisas intencionalmente na sua vida, colocar assim, ó, eu quero começar aqui e terminar aqui. Objetivo. Eu quero ler um livro, vou ler uma linha. A partir do momento que você lê uma linha, você já está lendo o livro. Então, você tornou aquilo, e se repetir, e se você repetir aquilo diariamente, o que vai acontecer? Aquilo vai se tornar um hábito, mesmo que seja uma linha. No fim da semana, você vai ter lido 7, 5, 6, 7 linhas. Você está entendendo que se você correr 1 metro hoje, no fim de semana, correndo 7 dias seguidos, você vai ter 7 metros corridos. Não é sobre o quanto você consegue fazer no mínimo de tempo possível, mas sim o quanto você consegue fazer hoje para no futuro você ter alguma perspectiva de ter feito algo. A única diferença entre você e o protagonista principal do seu filme que você ama é justamente que ele faz o que o roteiro prediz para ele fazer. Você fala assim, esse ano eu vou ser diferente, eu vou começar a estudar economia para mim não
acabar jogando meu dinheiro fora e não sei o quê, mas você não pega um livro de economia para ler, você não consegue colocar aquelas ideias em ordem, até porque pegar um livro de economia e ler sem ter aquele conhecimento explicado por outra pessoa é completamente impossível, é difícil demais. E esse sentimento de impotência é o que te acaba te levando para lugar nenhum, porque você não consegue chegar a nenhum lugar se você não tiver uma mentalidade de eu vou pedir ajuda para alguém. A gente nunca faz nada sozinho nessa vida e essa é uma das piores verdades que eu aprendi, justamente porque quando eu penso assim, a maior parte da minha vida em que eu estive mais sozinho foi quando nada estava dando certo. Nada estava dando certo. A mentalidade de uma pessoa que realmente vai crescer na vida, vai chegar aqui, ó, vai sair do ponto A aqui embaixo e vai sair aqui, ó, lá no ponto B, lá em cima. A única mentalidade que essa pessoa precisa ter é eu vou seguir um objetivo junto de pessoas que realmente vão me trazer benefícios, que vão me incentivar. Não adianta você só querer traçar objetivos, é claro, é o principal, você traçar objetivos. O vídeo é sobre isso. Você precisa traçar um objetivo. Vai ler um livro? Leia uma página. Vai criar um vídeo? Grave 1 minuto. Entendeu? Vai fazer um roteiro? Escreva uma linha. Comece por aí. A partir do momento que você começa e você continua, o importante não é só o começar, é o continuar. Todos os dias, fazer, refazer, mesmo que esteja errado, mesmo que eu não tenha eloquência para conversar, para exprimir minhas ideias como eu quero. Mas é claro, você pode não saber disso, mas eu refiz esse vídeo mais de 30 vezes. Então, não é algo assim de só você marcar uma ideia. Você tem que repetir, continuar. A persistência é o que vai te levar aonde você quer chegar, entendeu? Então, você tem que pensar em qual é o mínimo que você precisa fazer para tudo ser feito.